Você sabia que a tendência para este ano nos enfeites de Natal são as peças artesanais e que geralmente são elas que chamam mais a atenção na sua decoração? Então, neste 5º episódio do especial de Natal Luz Patchwork, eu trouxe para você esta linda árvore, pequenina, porém especial, daquelas para você deixar em cima da mesa ou naquele cantinho especial da sua casa. E ela fica ainda mais charmosa quando colocada em cima de um tapetinho como esse aqui, feito com a técnica Dresden Plate. E o bom é que ela é super rápido e fácil de fazer, viu? Quer saber como? Vem comigo! Para a gente começar o trabalho de hoje, nós vamos começar pela arvorezinha e vamos deixar de lado, por enquanto, o tapetinho. Para a gente fazer essa árvore, nós vamos precisar de apenas um molde. E é claro que vocês já baixaram este molde. Então, nós temos aqui o molde que nós vamos precisar a princípio para a árvore de Natal. Apenas esse molde aqui. E nós vamos precisar fazer 5 partes dessa daqui. Eu já trouxe 4 partes prontas e nós vamos fazer juntas a 5ª, que é a que está faltando. Vocês vão perceber que eu fiz um lado vermelho e o outro lado verde. Por que eu fiz isso? Para dar esse efeito colorido na árvore. Quando a gente vai girando, cada hora aparece uma cor diferente. Agora, se você quiser fazer toda verde, fica por sua conta. Se você quiser fazer tudo vermelho, você é que vai escolher. Então agora nós vamos fazer a parte que está faltando para montar a árvore. Bom, então como eu disse para vocês, eu vou fazer com 2 cores diferentes. Nós vamos precisar de 2 retângulos. Aqui eu cortei o tamanho 30 por 35. Este tamanho, ele pode variar um pouquinho, não tem problema. O que é importante? Que o molde caiba dentro do retângulo e que sobre espaço para todos os lados. Vocês devem estar vendo aqui um risco. Esse risco aqui, a gente vai falar sobre ele quando a gente for fazer o tapetinho da árvore. Eu só deixei ele aqui para mostrar para vocês que a gente pode aproveitar este restante do tecido da árvore para fazer o tapetinho. Então, continuando, o que nós vamos precisar? Uma manta. Essa manta, eu preciso que ela seja estruturada. Então, aqui eu estou usando R2 de 100. Por quê? O R2 tem cola dos 2 lados. Isso estrutura a peça e vai ajudar para que a árvore fique em pé. Então, nós vamos colocar a manta, um dos tecidos o direito para cima e o outro com o direito para baixo, direito com direito. E aí eu vou pegar o molde, posicionar centralizando e vou riscar o molde todo em volta como eu fiz aqui. Agora nós vamos para a máquina e vamos costurar ao redor do risco. E aí a gente precisa deixar uma abertura para desvirar. E essa abertura, ela vai ficar exatamente nessa parte reta aqui. Nós não vamos deixar tudo aberto, porque depois dificulta o acabamento. E para que fique um acabamento bem perfeitinho, como essa que já está pronta aqui, o que a gente precisa? A gente precisa fazer uma costurinha de mais ou menos 2 centímetros de cada lado, porque aí a gente sai da quina e aí isso vai fazer com que a gente tenha um acabamento melhor. Então, vamos para a máquina. Então, agora nós vamos para a costura. Coloquei 2 alfinetinhos aqui para não deixar tudo solto, sempre do centro para fora. E como eu disse que a gente vai deixar a abertura aqui embaixo, eu vou começar a costura daqui de baixo e vou fazer uma marcação
para eu saber exatamente aonde eu vou começar e aonde eu vou terminar. Então, eu vou marcar 2 centímetros aqui, mais ou menos 2 centímetros, tá, gente? E o mesmo aqui. Então, eu vou iniciar minha costura por aqui, vou dar toda a volta e vou terminar aqui. Um detalhe importante, arrematar bastante no início e no final. Por quê? Porque na hora que a gente for desvirar, se esse arremate não estiver bem feito, pode até rasgar o pano. Então, vamos para a costura. A gente vai tentar costurar exatamente em cima do risco, porque é isso que vai dar o formato perfeito da árvore. E quando chegar na quina, com a agulha para baixo, para dentro do pano, nós vamos simplesmente virar e continuar a costura em cima do risco. Então, cheguei numa quina, vou levantar e virar, mas a agulha tem que estar sempre dentro do pano, porque senão vai sair tudo do lugar. Costurei então toda a volta, agora eu posso tirar meus alfinetes. E um detalhe muito importante que eu esqueci de falar para vocês, antes de costurar, diminuam o ponto da máquina. Isso é uma dica muito legal, porque a hora que a gente desvira, as peças geralmente na costura fica aparecendo a linha. Quando a gente diminui o ponto da máquina, isso não acontece. Então isso serve não é só para a árvore não, sempre que vocês forem fazer alguma peça que tenha muita curva ou muita quina, diminui o ponto da máquina para o 2, 2,5 no máximo, vocês vão ver que vai ficar bem melhor. Bom, agora nós vamos cortar toda a volta e aqui tem mais um detalhe também importante, que aqui onde nós vamos deixar a abertura, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar esse pedaço aqui um pouco maior, porque isso vai facilitar o acabamento. Então, nós vamos fazer isso daqui, ó, cortar. Aqui em volta, quem quiser cortar com tesoura de picotar, pode ficar à vontade. Eu prefiro a tesoura reta e prefiro cortar deixando no máximo meio centímetro de margem de costura. Mais que isso vai ficar marcando depois. Esse pedaço aqui vocês vão reservar para fazer o tapetinho. Depois que a gente terminar de cortar, já reservei aqui os pedaços para fazer o tapetinho. Nós vamos cortar as quinas, todas elas. E além das quinas, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar piques em todas as entradinhas aqui. Cuidado para não cortar a costura que a gente acabou de fazer. Aqui embaixo, como eu disse, eu deixei bem grande. Claro que não precisa disso tudo. Eu vou até diminuir um pouquinho. Mas esse pedaço aqui vai facilitar bastante pra gente na hora do acabamento. Cortar as pontinhas do lado de cá. Dar os piques. E agora nós vamos desvirar. Vocês vão ver que aqui eu não dei piques porque não precisa, porque tá praticamente reto. Então agora com bastante calma, nós vamos desvirar. Como ela é cheia de pontas, nós vamos precisar de um objeto pontiagudo para ajudar a gente a ajeitar as costurinhas. Cuidado, não força muito, porque isso é danado para furar e a gente tem que fazer tudo de novo. Então, bem devagarzinho, nós vamos ajeitando todas as quinas. Aqui está. Agora nós vamos dar uma passada a ferro para terminar de ajeitar. As pontinhas já estão todas arrumadas. Essa parte grande que eu deixei aqui, nós vamos aproveitar e, para facilitar ainda mais, cortar a manta. Tirei o pano vermelho, tirei o pano verde
e vamos cortar só a manta. Isso é outro segredinho para o melhor acabamento. E agora nós vamos pro ferro. E no ferro nós vamos fazer essa dobra daqui para dentro e essa dobra aqui para dentro, pra gente conseguir fechar essa abertura. Então, aqui está. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos rebater uma costura em toda volta. E para isso eu coloquei, como sempre, uma linha dourada para dar um tchan especial. E nós vamos começar a costura pela parte que a gente deixou a abertura para desvirar. Cuidem para deixar aqui bem retinho, porque é isso que vai fazer ela ficar em pé. Agora, para ficar ainda mais bonito, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer mais uma costura a mais ou menos 1 centímetro de distância da que a gente já fez. Não precisa ficar marcando com régua, não. A não sei que vocês queiram. Eu vou usar um giz, esse giz sai com o calor do ferro. Vocês podem usar caneta fantasma. Eu vou usar a régua só para essa parte reta aqui. 1 centímetro, risquei. E aí eu vou continuar esse risco em toda a volta. Só para eu ter uma referência. Quem já tiver prática, não precisa nem riscar, já pode ir para a máquina e direto fazer essa costura aqui. Isso aqui, além de enfeitar, vai também ajudar na estruturação da arte. Costurei exatamente no risco que eu fiz. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as outras 4 que eu já deixei prontas. Como eu disse, a gente vai precisar de 5. E vamos juntar todo mundo. Para isso, nós vamos formar os pares. Quer dizer, como são 5, nós vamos ter 2 pares. Então, eu vou pegar essa que a gente acabou de fazer e vou pegar uma outra. Aqui eu tô colocando os 2 tecidos vermelhos para cima e os verdes para baixo. Mas você pode colocar vermelho com vermelho, verde com verde, aí é escolha sua. Então eu coloquei os 2 vermelhos, um em cima do outro, bem emparelhadinho, bem juntinho. Vou fazer um risco no meio. Achar o meio dessa árvore é bem fácil. Nós vamos dobrar, porque aí a gente acha o meio aqui embaixo e aqui em cima é a ponta dela. Vou riscar e vou colocar uma em cima da outra. Aqui é muito importante que elas estejam bem juntinhas. E agora eu vou passar uma costura juntando essas duas. Essa costura, o importante, ao contrário da outra, é que a gente aumente o ponto da máquina um pouquinho. A minha tá no 3,5 e vai bem devagar. Não precisa correr, arrematando sempre no início e no final. Primeiro par já está prontinho. Agora nós vamos para o segundo par. Continuo com os 2 vermelhos para cima. Vou riscar o meio, achar o meio. E vamos agora juntar todo mundo. Aí vocês vão se perguntar, mas a máquina vai costurar? Vai, gente, a máquina vai costurar sim. A gente só precisa ir devagar e aumentar o ponto da máquina. E aqui está a árvore pronta. Agora, sabe o que que tá faltando? Com as mãos, a gente vai ajeitando para que ela tome forma e fique de pé. Então, nós vamos passando como se fosse página de livro e vamos passando as mãos e ela vai tomando forma.
E aí está a nossa arvrinha que nós acabamos de fazer em pezinha. Quem quiser passar o ferro para deixar ela mais abertinha. E ela vai tomando forma. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o tapetinho, como este daqui, para colocá-la em cima. A minha eu ainda vou ter que passar o ferro para ajeitá-la bonitinha aqui, tá, gente? Então, vamos continuar. E agora, vamos para o tapetinho com a técnica Dresden Plate, uma técnica bem tradicional no patchwork. Para a gente fazer esse tapetinho, nós vamos precisar de 10 tecidos diferentes de motivos natalinos. Eu fiz com 10, gente. Você pode fazer com um só, você pode fazer com 2, alternando cada hora um. É gosto. Eu, como usei retalhos, então eu peguei 10 retalhos diferentes. Para isso, você vai precisar dos moldes que estão na descrição do vídeo, junto com todos os outros. Aqui é o molde onde nós vamos cortar as 10 partes, as 10 pétalas do Dresden Plate. E aqui é o molde do círculo para a gente fazer esse miolinho aqui. Então, nós vamos precisar também de um quadrado de 30 por 30 de um tecido e o mesmo tamanho uma manta. Eu aqui tô usando a âmbar 100, que é uma manta bem fininha para fazer um tapetinho bem baixinho. Isso aqui vai ser o fundo do Dresden. E 30 por 30, por que 30 por 30? Porque vai caber as pétalas e sobrar espaço em toda a volta. Então, para a gente começar, nós vamos começar pelo círculo. E para isso, eu tenho aqui 2 quadradinhos de 9 por 9 de tecido e um de manta. Tanto faz essa manta aqui. Você pode usar o retalho que você tiver sobrando em casa. Aí, nós vamos colocar a manta, o primeiro tecido com direito para cima e o segundo tecido com direito para baixo. Eu tô usando aqui tecidos iguais. Eu gosto de usar tecidos iguais para não correr o risco de aparecer a pontinha do tecido de baixo em cima. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. E aí eu vou pegar o círculo, posicionar no centro do quadrado, riscar e vou costurar no risco. Mais uma dica que eu dou para vocês. Antes de costurar, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pique aqui no meio desse círculo para a gente desvirar. Isso vai tornar o seu trabalho muito mais fácil. Então eu dobrei, vocês estão vendo que eu tô pegando um tecido só. Vou dar simplesmente um pique, posicioná-lo novamente e agora sim eu vou costurar no risco que a gente já fez. Vou diminuir novamente o ponto da máquina, deixando no 2,5, arrematar no início e no final. Façam essa costura bem devagarzinho, para que fique bem redondinho. Costura pronta, vou cortar o excesso. Podem usar também a tesoura de picotar. Cortei o excesso bem rente. E aí, aqui é que eu falei que se a gente já tiver feito este pique antes de costurar, fica muito mais fácil agora. Nós vamos simplesmente desvirar. O miolo está prontinho. Tô só ajeitando as costuras. E aí agora nós vamos reservar e vamos dar continuidade fazendo o Dresden Plate. Bom, eu já disse para vocês que nós vamos precisar de 10 tecidos porque nós vamos fazer 10 pétalas. Ou vocês vão usar 2 tecidos ou um só. Eu já deixei a metade dele pronto para adiantar e nós vamos fazer a outra metade aqui. Então, 5 já estão costurados, eu tenho mais 5 aqui.
Eu estou alternando as cores, então agora é um verde, um vermelho, um verde, um vermelho e um verde. E a hora que eu juntar aqui, vai ficar tudo alternado. Bom, qual que é a dica que eu dou aqui? Eu vou costurar esse par, depois eu vou unir este terceiro aqui, juntar tudo. Quando eu juntar tudo, eu vou ter uma peça como essa daqui, onde aqui vai estar retinho. E é nessa parte reta que eu vou juntar a outra metade e vou estar com o círculo pronto. Então agora nós vamos colocar o primeiro par, direito com direito. O que é mais importante aqui? Mais importante aqui é você unir e se preocupar com essa parte arredondada. Aqui embaixo, se sair um pouquinho uma da outra, não tem problema, porque depois a gente vai colocar o miolo por cima. Apesar de que, se você cortar o molde bem certinho, você não vai ter esse problema, tá? Mas vamos lá. Direito com direito, arrematando sempre no início e no final. Agora eu vou pegar mais esse par, vou costurar daqui pra cá. Preste atenção, porque se eu mudar, a hora que eu for pra máquina, se eu me distrair e costurar desse lado aqui, eu vou estar alternando a cor. E na hora que eu abrir, eu vou ter verde com verde. Então, deixe posicionado, coloque direito com direito. E preste atenção no lado correto da costura, porque não dá na mesma costurar aqui ou aqui. Então, o lado que eu tenho que costurar é este daqui. Primeiro par, segundo par. Agora eu vou pegar este que está faltando e vou costurar do lado do vermelho. Direito com direito. Prontinho, agora eu vou agora eu vou juntar este trio com esta duplinha. Também direito com direito. Gente, isso é uma delícia de fazer. Então, aqui eu já tô com a metade que estava faltando pronta. E agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar direito com direito, as duas metades, e vou passar uma costura reta aqui. Prontinho. Agora eu vou pro ferro ajeitar essas costuras e volto pra gente continuar. O Dresden está prontinho, o círculo fechou direitinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a base 30 por 30 do tecido com a manta e colocar o círculo de cabeça para baixo aqui em cima, deixando uma sobrinha para todos os lados. E nós vamos para a máquina costurar toda a volta. Não precisa deixar abertura nenhuma, porque nós vamos desvirar por esse miolinho aqui. Só que nós vamos precisar da ajuda dos alfinetes, porque senão a gente vai costurando e ele vai andando. Sempre quando a gente estiver mexendo com peças arredondadas, é muito importante que elas estejam bem firmes quando a gente for para a máquina. E o alfinete, como eu sempre digo, do centro para fora. Depois de costurada toda a volta, nós vamos cortar o excesso e desvirar por este buraquinho do miolo. Como eu estou usando uma manta, como eu disse, bem fininha, esse buraquinho feito aqui basta para mim, mas se você estiver usando uma manta mais encorpada, você precisa cortar um pouquinho desse miolo, abrindo ele para você conseguir desvirar. Só um cuidado. O miolo é deste tamanhozinho. Se você cortar muito, ele não vai tampar depois a abertura, a não ser que você use um miolo um pouquinho maior. Então, vamos lá. O círculo está quase pronto e para embelezar ainda mais, nós vamos fazer uma costura com a linha dourada em cada encontro das pétalas e depois uma costura aqui em volta. Nessa ordem, primeiro a costura entre as pétalas, sempre saindo de fora e trazendo
a costura para dentro. Só depois disso é que nós vamos posicionar o miolo aqui por cima e costurá-lo aqui em volta. E agora, para finalizar, nós vamos colocar o círculo bem no centro e passar uma costurinha aqui em volta. Aquela hora que eu falei que eu usava o pano de baixo da mesma tonalidade do tecido de cima, é justamente porque agora, se a gente não fizer uma costura bem na pontinha, esse tecido de baixo, ele vai aparecer um pouquinho aqui em volta. Então, se for um tecido muito diferente, ele pode até tirar a beleza da sua peça. E lembrando que a abertura que a gente fez, aquele pique que a gente deixou para desvirar, lógico, ele vai ser colocado para baixo. E a gente vai passar uma costurinha finalizando. E aqui estão as nossas árvores, lindas e charmosas. Elas vão chamar bastante atenção na sua decoração. E é para exibir com muito orgulho. Afinal, foi você quem fez. Entre no clima natalino e capriche, porque se a gente não for caprichar agora, quando será? E aí, gostaram? Então deixa aqui para mim seus comentários. E assim nós terminamos o 5º episódio do especial de Natal Luz Patchwork. Mas a gente não para por aí. Não se esqueçam da aula bônus e eu espero você lá. Beijos de luz.